Agora sim a gente segue para a entrevista então com o governador de Goiás, que decretou o estado de calamidade pública por conta da pandemia do novo coronavírus. É isso? Vamos lá então, o repórter John William já está batendo um papo com o governador, a gente já consegue isso, ele vai começar a entrevista agora, porque o estado então está em calamidade pública por conta da pandemia do novo coronavírus. Ele vai começar a falar agora, vamos acompanhar. John William fala com o jornal Anhanguera de Goiânia. O que isso pode significar para o Estado, em termos de decisões, né, que o governo pode tomar a partir de agora ou não, já que existe, então, essa determinação de calamidade pública aqui em Goiás por conta da pandemia? O que o governador tem a nos dizer? Boa tarde. Boa tarde a todos. Na prática, facilita algumas medidas, acesso a empréstimos, a recursos do governo federal para fazer o enfrentamento à pandemia. Eu tenho até aqui os dados mais atualizados da Covid-19 em Goiás, dados que foram levantados até às 10 horas da manhã de hoje, 59.568 casos confirmados da doença, 1.473 mortes. Essa portaria foi publicada hoje, reconhecendo o estado de calamidade pública aqui no estado, assinada pelo secretário nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves. Então, eu converso com o governador Ronaldo Caiado sobre, primeiro, governador, em relação a esta portaria, o que muda? Muda alguma coisa para o estado, as ações de enfrentamento à pandemia? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal Anhanguera. Realmente, isso foi uma solicitação que nós fizemos, tá certo? E decretamos a calamidade, tão logo nós tivemos ali casos confirmados do Covid-19. Esta burocracia, ela em nada diminuiu o ritmo de atendimento do governo federal às nossas demandas. Tanto é que mesmo sem ter sido ainda reconhecida pelo governo federal, que foi na data de hoje, nós já tivemos o hospital de campanha de Águas Lindas, já tivemos também repasses de EPIs, de medicamentos, de respiradores, de monitores por parte do governo federal. Qual é a importância desse documento? É que outras ações também poderão ser, neste momento, e já estão sendo solicitadas por nós, já que a partir do combate ao coronavírus, nós teremos como consequência também um problema social. E aí eu já estive reunido com o Ministério do Desenvolvimento Social, como com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, para nós, dentro daquilo que nós já estamos instalando em Goiás, que é a Secretaria da Retomada, podemos ter a capacidade de contrair empréstimos e de uma política voltada para resgatar emprego no estado de Goiás e atender também às necessidades mais emergenciais das famílias vulneráveis. Dá para conseguir mais recursos a partir desse reconhecimento feito pela Secretaria de Defesa Civil? Lógico, aí já tem o reconhecimento, né? Todos os estados recorreram a essa situação porque é algo que nunca ninguém experimentou, ninguém viu, não sabe a extensão dela, mas nós sabemos os reflexos que elas estão nos trazendo, que ela está nos trazendo, ou seja, a Covid-19. Primeiro, o número de óbitos que nós já temos, e aí meus sentimentos de pêsames a todos os familiares, pela luta que nós fizemos para cada vez mais diminuir o número de óbitos no estado de Goiás. Mas junto a isso vem também desemprego, vem aquelas pessoas que já viviam em condições de vulnerabilidade e a situação ainda foi mais agravada, e daí a necessidade de nós estarmos, além do tratamento, do combate ao Covid, além da estruturação das unidades de saúde, nós temos que ter uma política social, uma política de resgate ao emprego, tá certo? Que é aquilo que nós, acredito eu, que sem dúvida alguma nós saímos à frente, nós já criamos uma secretaria específica para isso. Essa secretaria, ela só vai poder realmente funcionar. Por exemplo, eu solicitei a Caixa Econômica. A Caixa Econômica já nos passou 20 milhões inicialmente, sendo, quando terminar, nós podemos ter outras linhas de crédito. Ao Banco do Brasil, pelo FCO, eu pedi 200 milhões de reais para nós alavancarmos pequenos, microempresários
ou empreendedores individuais que precisam mais do que nunca. Como a burocracia é muito grande, Goiás Fomento tem mais agilidade e facilidade para poder atender essa demanda. Então, isto é que é atender um processo de calamidade, ter rapidez, celeridade, para que não fique na burocracia do sistema financeiro. Agora, para o atendimento das pessoas, o senhor pode conseguir mais recursos, por exemplo, para instalar mais leitos de UTI? O senhor até disse na semana passada que chegou no limite, não haveria mais condições. Hoje, inclusive, a taxa de ocupação, esse é o número mais atualizado que nós temos, está em 83%. Bom, isso é importante que a gente explique isso para as pessoas. Todas as pessoas entendem bem que não adianta o leito de UTI, não adianta o respirador, o monitor lá, porque nós precisamos daquilo que é o fundamental, que é o recurso humano. Nós precisamos de uma equipe qualificada, e isso é limitado. Nós não temos este universo. Eu cito sempre, por exemplo, eu sou médico, tá certo? Mas eu não sou especialista para poder fazer esse tratamento de intensivistas. Como também são as enfermeiras, auxiliares de enfermeira, fisioterapeutas, todos compõem uma equipe que são especializados nessa parte da intubação, do controle da ventilação, do protocolo, das intercorrências que tem o paciente. Então, às vezes as pessoas levam para uma tese simplista, ou seja, olha, eu preciso de respirador, eu preciso de cama, tudo bem, isso aí nós já atendemos. Agora, o que nós não temos neste momento, existe uma demanda muito forte, porque também os colegas da área da saúde foram acometidos pelo coronavírus, e muitos estão também fora das suas atividades. Então, o processo hoje primeiro, aquilo que é a regionalização de Goiás, nós fizemos, eu acho que foi o grande passo e talvez o grande legado que nós vamos deixar ao Estado, vai ser a estruturação da saúde no interior e nas regiões de Goiás. Agora, as equipes deslocarem para esses lugares, tá certo? Nós conseguimos. Agora, nós não conseguimos ampliar esse número de pessoas nessas regiões. E nós não podemos estar concentrando tudo em Goiânia, Anápolis e Aparecida. Agora, apesar desse reconhecimento da Secretaria Nacional de Defesa Civil, o senhor ontem baixou um novo decreto suspendendo o regulamento 14x14. Os números estão aí, crescendo, apesar de tudo isso. O senhor continua, então, com esse posicionamento de manter as atividades, manter as pessoas circulando no comércio, enfim, naquilo que ainda é permitido? Bom, é importante que possamos interpretar com toda a clareza o meu primeiro decreto. A prática de intercalar 14 dias com atividades econômicas e 14 dias sem, com aquele parágrafo a mais, ou seja, dependendo da nossa capacidade de atendimento à população que amanhã tem a necessidade de se recorrer a um leito hospitalar ou a um leito de UTI, certo? Então, continua assim, ou seja, nós não estamos cancelando definitivamente, nós estamos dizendo o quê? Que essa prorrogação, ela está sendo dada até o momento em que mantivermos uma demanda capaz de ser suportada pela estrutura hospitalar. No momento em que haja qualquer risco de colapso ao atendimento da saúde, é lógico que nós retroagiremos e instalaremos novamente um processo de fechamento da economia do Estado em decorrência daquilo que é o primordial, que é a vida. Mas neste momento, você mesmo citou, nós estamos com 83%, nós já tivemos até 85%, 87%, tá certo? De ocupação dos leitos. Então, se nós mantivermos isso, nós estamos com uma margem de garantia, tá certo? Que não vai faltar ao paciente o leito. Mas agora, se nós extrapolarmos para mais de 95%, aí sim nós temos que entrar num processo de reflexão. Em relação à taxa de isolamento social, que está em 37%, sempre abaixo de 40%, isso não pode ser melhorado? Já até se tentou isso com o escalonamento 14x14? Mas teve um ponto aí que é interessante, ou seja, nós tentamos os 14 dias, tá certo? E nós estamos mantendo um isolamento social semelhante. Então, se você buscar o gráfico dos 14 dias que nós mantivemos, tá certo, sem atividade econômica, você vai ver que o percentual de isolamento está quase que idêntico ao atual.
O que existe? O que eu acredito, João? O que hoje está sendo o fator que está cada vez mais me encorajando no sentido de que o quadro não vai ultrapassar isso? É o nível de conscientização da população. Então você vê as pessoas, numa grande maioria, ou quase a totalidade, com uso de máscaras, as pessoas se afastando das aglomerações. Infelizmente, alguns fazem festas, outros realmente tentam desacreditar a doença. Eu queria repercutir com o senhor o seguinte, a questão daquele aplicativo, né, o aplicativo Dados do Bem, que foi lançado semana passada para exames de Covid-19. Eu tenho até os números aqui de cadastros que foram feitos aqui no estado e na capital especialmente, né? Então, eu estou mostrando aqui, governador, olha, que a gente teve 15.666 cadastros até agora, de 11/4 até 27/7, e só em Goiânia foram 9.661 cadastros. Lembrando que esse é aquele aplicativo que as pessoas precisam fazer o cadastro, responder lá um questionário. Eu, inclusive, respondi esse questionário lá nesse aplicativo, e lá a pessoa é direcionada para saber se ela tem que fazer o teste ou não tem que fazer o teste. Eu queria repercutir com o senhor sobre a funcionalidade. Está dando certo esse método encontrado para tentar também conter o avanço de casos de coronavírus aqui no estado? Eu comentava agora, Fábio, que 2 pontos eles passaram a ser fundamentais neste momento. Primeiro, é a conscientização da máscara, a diminuição das pessoas estarem aglomeradas. Qual é o outro ponto, que é o ponto que eu alicerço agora o apoio para nós prorrogarmos as atividades econômicas? Este fato, ou seja, aquilo que eu disse, ao invés de nós estarmos correndo do vírus, nós agora, com esse aplicativo, Dados do Bem, nós vamos poder agora acompanhar a trajetória do vírus. Então, vamos poder isolar as pessoas que deram positivo, junto com aqueles que estão próximos a ele. Então, isto faz com que a gente tenha uma capacidade de diminuir a velocidade de contaminação e monitorar essas pessoas. Porque aqueles testes que eram feitos anteriormente é de uma forma aleatória. Você fazia, aí você não tinha nenhum controle sobre a pessoa, não sabia onde é que ele estava, nem nada. Agora não, com esses dados, você sabe localizar a pessoa, você sabe quais são as pessoas mais próximas a ele, você vai autorizar com que essas pessoas também tenham acesso a esse exame do PCR-RT, que indiscutivelmente é padrão ouro, é confiável, e a partir daí nós também teremos mais uma ferramenta de isolamento e, ao mesmo tempo, também de diminuição da contaminação. Mas somente 240 pessoas fizeram, né, dentro desse universo de mais de 15 mil, que foram encaminhadas para fazer o teste. Não é muito pequeno esse número? Dá para fazer esse rastreamento, esse acompanhamento do vírus com poucas pessoas sendo testadas? Olha, veja bem, nós temos que imaginar que é um aplicativo que nos foi cedido, é um aplicativo que já é reconhecido como sendo o mais eficiente para o acompanhamento, tá certo? E isolamento das pessoas contaminadas, porque você tem um controle direto do paciente. Tá? Segundo ponto, é que nós estamos numa fase que nós instalamos ele, já está funcionando em Goiânia, tá certo? No HCamp também já está, em outras unidades da prefeitura também, e os prefeitos estão organizando as unidades, aonde vão fazer, e, ao mesmo tempo, eles têm que aderir ao projeto que nos foi doado pela Rede Dó. Então, você não pode simplesmente chegar lá na cidade e implantar sem que haja adesão da prefeitura. Se não me engano, já tem 19 prefeituras que já aderiram. Eu espero que o mais rápido possível as outras também, para que a gente possa estender cada vez mais. É lógico, o primeiro passo, nós já estamos aí com 15 mil cadastrados, com mais de 9 mil na capital, mas o momento é de ampliarmos cada vez mais o número de cadastrados, ampliarmos o número de exames. Tudo foi fornecido agora pela Fiocruz também, o SUAB, para que a gente possa fazer a coleta, tá certo? E a Fiocruz vai fazer imediatamente o exame. Vai ser repassado também o resultado para aquele cidadão no aplicativo.
E com isso você vai monitorando e vai informando ao governo, às prefeituras, ao pessoal da Agência Comunitária de Saúde, mas também à área da Secretaria da Saúde de cada município, a realidade daqueles testes que foram feitos. Então, isto passa a ser um elemento realmente capaz de dar resultado prático. Porque o que não pode é, eu fiz o teste, e daí? E deu positivo, e daí? Quem é que sabe? Só a pessoa que sabe. Então, qual é a finalidade do teste? É gastar dinheiro à toa. Agora, com o aplicativo, você tem todo esse acompanhamento, você faz uma verdadeira triagem aonde o paciente deve ir e o que ele deve fazer. Eu tenho até aqui o aplicativo em mãos, governador, está no celular aqui, aplicativo Dados do Bem. Com que velocidade? A partir do momento que eu faço o cadastro, eu respondo ao questionário, há indicação de se fazer o teste. Perfeito. Em quanto tempo eu consigo fazer esse teste e em quanto tempo sai o resultado do exame? Você já tem o local onde você vai fazer, né? Aí você já tem. Por exemplo, você sair está no HCamp de Goiânia, né? Você vai lá no HCamp, aí no momento tem esse código de barra aí, você chega lá, você já é autorizado, faz a coleta, tá certo? Em 24 horas, a Fiocruz já está remetendo aqui no seu aplicativo aqui, tá certo? O resultado do seu exame. E a partir daí, caso haja confirmação, como é que é feito o rastreamento, né? O bloqueio, o isolamento dessa pessoa, dos familiares, das pessoas com as quais esse paciente, que passa a ser um paciente, essas pessoas passam a ser também acompanhadas? Bom, a partir daí é um trabalho da Secretaria de Governo do Estado com as secretarias municipais, certo? Aí você vai ter toda a parte de assistente social, você vai ter toda a parte de agentes comunitários de saúde, para monitorar, tá certo, as pessoas mais próximas dele, tá certo, que já receberam também a mensagem para ele poder fazer o PCR-RT, e essas pessoas vão ser acompanhadas. Você vai lá, vai orientá-la, dizer, olha, qual é o quadro febril, como é o quadro clínico da pessoa. Olha, o quadro agravou, por favor, vamos interná-lo. O quadro agravou mais, transfere para uma UTI. Então, toda vamos dizer, a evolução da doença, ela será acompanhada pelas estruturas municipais e estaduais, tá certo? O que ele nos dá é a localização da pessoa e quais são as 5 pessoas que ele citou mais próximas a ele. E a partir daí, a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, em convênio com a Secretaria de Saúde municipais, nós agiremos para fazer esse controle e esse isolamento seletivo. Diante de todos os números da situação da Covid aqui no Estado, o senhor já tem uma previsão de quando as aulas voltam, né, com a presença das pessoas, dos alunos nas escolas? Não se tem a menor previsão disso. Eu diria a você que de uma forma confiável, certo? Assim, para quem tenha tranquilidade para poder autorizar o retorno às aulas presenciais, acho que isso aí vai construir, eu espero que se construa um sentimento de unanimidade no país, eu acho que só será autorizado após a vacina. Ok, governador, obrigado então pela participação no Jornal Anhanguera, primeira edição, uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço aí o Jornal Anhanguera, primeira edição, obrigado Fábio, obrigado João, e quero dizer que graças a vocês nós estamos podendo aí divulgar este aplicativo Dados do Bem, que é fundamental para nós fazermos aí aquilo que o cidadão poderá fazer o seu isolamento, não aumentar o índice de contaminação e nós continuarmos com a atividade econômica. Fábio. Tá certo, a gente acompanhou então a entrevista do repórter John William com o governador Ronaldo Caiado. Essa entrevista foi concedida para o Jornal Anhanguera de Goiânia e, claro, a gente acompanhou aí o governador dizendo sobre o estado de calamidade pública em que o estado passa a partir de agora por conta da pandemia do coronavírus. Falando nisso, decretou esse estado de calamidade exatamente no dia em que o estado confirma 60.637 infectados pelo novo coronavírus, 1.473 mortes. A gente está de olho nessa história. Deixa eu mudar de assunto agora para te contar que uma troca de tiros na região de Pirenópolis terminou em morte. Um foragido da justiça que entrou em confronto com a PM acabou baleado e não resistiu. O repórter Bruno Mendes tem os detalhes para a gente. Ei, Bruno, boa tarde. Olá, Tiago. Mais uma vez, boa tarde para você, para quem está chegando por agora aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. Essa troca de tiros aconteceu na cidade de Cocalzinho de Goiás.
Esse homem de 33 anos que trocou tiros com a polícia, ele já tem várias passagens pela polícia, inclusive tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e por resistência. Ele foi identificado como Carlos Volpone Barbosa Leal. E para falar sobre essa ocorrência e os desdobramentos dessa ocorrência, a gente vai conversar agora com o tenente Vilmar Pereira, tenente da CPE, a Companhia de Policiamento Especializado. Boa tarde, tenente, obrigado pela entrevista. Em que circunstâncias aconteceu esse confronto? Boa tarde, Bruno, e a todos que nos assistem. Só corrigindo, Vilmar Ribeiro, Pinto Ribeiro. Perdão. Na verdade, nós tivemos informações na quinta-feira passada de uma tentativa de homicídio lá em Pirenópolis. Uma guerra de facções e o camarada foi alvejado e deu entrada aqui no Hospital de Urgência de Anápolis. Uma das nossas equipes encostou no local e colheu as informações a respeito dos possíveis autores. A partir de então, começamos as diligências já na quinta-feira e somente ontem, no período já noturno, uma de nossas equipes conseguiu a localização desse elemento na cidade de Cocalzinho e lá chegando, durante a tentativa de abordagem, ele erroneamente fez a escolha de confrontar com a nossa equipe. Foi alvejado, infelizmente foi a óbito no local. Agora eu gostaria que o senhor, já pedindo perdão pela troca do nome aí, mas que o senhor explicasse para a gente qual era a influência do Carlos ali na região de Pirenópolis, Cocalzinho de Goiás. Esse elemento de alta periculosidade, elemento faccionado, ele comandava o tráfico ali na região de Pirenópolis, Corumbá e Cocalzinho e considerado, como eu falei, de alta periculosidade. Já estava suspeito de vários homicídios nessa guerra do tráfico. Já tinha várias passagens, pelo que o senhor me contou. Exatamente, ele já possui passagem por cárcere privado, inclusive, Maria da Penha, receptação, tráfico de drogas. Conforme o tenente Vilmar contou pra gente, uma pessoa perigosa que trocou tiros com a polícia, mas eu soube, tenente, que ainda teve um desenrolar dessa ocorrência, um menor foi apreendido e o Leandro Pereira, que inclusive aparece em algumas imagens obtidas pela polícia usando uma pistola com kit rajada, ele acabou preso. Então, nessa mesma ocorrência, um homem foi preso e um menor apreendido. Exatamente, equipes lá do batalhão de Águas Lindas, 17º BPM, juntamente com a equipe CPE em diligências, conseguiu localizar e efetuar a abordagem desse menor e desse outro rapaz que aparece aí nos vídeos com essa pistola kit rajada nas mãos. Infelizmente a pistola não foi encontrada, mas os dois foram conduzidos e apresentados na delegacia para responder aos procedimentos. Lembrando que eles faziam parte dessa quadrilha. Ok, muito obrigado, tenente Vilmar. E com o Carlos, que trocou tiros com a polícia, os policiais apreenderam uma pistola, um carro e ainda porções de drogas. Tiago. Ô Bruno, e a gente ficou sabendo que não parou por aí não, né? Teve uma outra ocorrência envolvendo o tráfico de drogas, só que dessa vez em Aparecida de Goiânia, é isso? Isso mesmo, também nessa segunda-feira, equipes da CPE aqui de Anápolis apreenderam mais de 50 quilos de maconha. Também tinha skunk no meio dessa droga apreendida, tenente? Exatamente. Tivemos uma informação, um compartilhamento de informações com a DECAP, a Diretoria Regional da Administração Penitenciária, nos passou essa informação. A equipe de CPE deslocaram até Aparecida de Goiânia, lá na Madre Germana 2, localizaram o endereço e durante as buscas encontraram mais de 50 quilos de maconha, 14 quilos de skunk, balança de precisão, dinheiro proveniente do tráfico e efetuou a prisão de 3 envolvidos, sendo 2 homens e uma mulher. Dentre esses conduzidos, um deles já com passagem por receptação. Tá ótimo. Mais uma vez agradeço o tenente Vilmar pela atenção em falar com a nossa equipe. É isso, Tiago. Só fazendo aí um paralelo, as equipes da CPE, elas atuam em todo o estado. Então, quando recebem um chamado, elas atuam em outras cidades. Equipes aqui de Anápolis fazendo essa apreensão de mais de 50 quilos de drogas em Aparecida de Goiânia. Está aí o registro. Combatendo o tráfico de drogas. Obrigado por sua participação, viu, Bruno? Eu tentei chamar a Nayara Santos, não tinha dado certo, mas agora vai. É que teve mais apreensão de produtos contrabandeados do Paraguai, dessa vez em Lusiânia. Vamos para lá então bater um papo com a Nayara, que agora está tudo certinho. Boa tarde, Nayara. Oi, Tiago. Boa tarde para você. Um outro bem especial para quem está em casa. Bom, segundo a Polícia Militar, todos esses celulares foram encontrados em um compartilhamento que estava no motor aí desse veículo, que ainda, de acordo com a PM, era alugado.
Os policiais disseram ainda que esses suspeitos teriam saído de Caldas Novas e queriam para Brasília. Os 3 homens confessaram que os 21 celulares iriam ser vendidos no DF. A polícia ainda disse que esse material teria sido comprado no Paraguai e estava sem nota fiscal. Então, essa quantidade de celular foi transferida, então, apreendida para a Receita Federal em Brasília. Agora, esses 3 homens, os suspeitos, podem responder por descaminho, que é um tipo de crime de ordem tributária, Tiago. Tá certo. Obrigado por sua participação, Nayara. E a gente... Me adiantei, mas tem a vinhetinha do QVT. Ia dizer que a gente saía de um assunto chato para uma notícia boa agora, que tem parabéns para Natalia, é isso? Ou Natália, com Y, nome diferente, Emanuela de Rio Verde. Quem mandou a foto foi a mamãe Isabel, que te deseja muitas felicidades. Olha só que moçona bonita. A gente recebeu um registro que vem de Palmelo, no sudeste do estado. Quem mandou essas fotos para a gente foi o Maicon Júlio Faria Fontes. O pôr do sol na cidade de Palmelo tá lindo demais, como a gente tá vendo aí, bem legal. E a gente pediu e a dona Dorani enviou a participação dela, olha só, toda certinha aí, cumprindo os pedidos aí dos médicos, usando máscara, tá de parabéns. Ela fez a foto dela do nascer do sol, direto de Jataí. A Dorani mandou um abraço para toda a equipe do Jornal Anhanguera e diz que gosta muito do nosso trabalho. A gente fica feliz que você acompanhe a gente. Tem mais participação chegando aqui pelo telefone 629-8545-5555. Já mandou a sua? Quero ver, hein? Boa tarde, Tiago. Manda um abraço para mim e para minha esposa. Eu não perco nenhum jornal Anhanguera. O nome dele é Roberto e o nome da esposa dele é Vanessa. Eles são de Rio Verde, cidade que eu amo demais. Tiago, boa tarde. Manda um abraço para Nogueira, Pedro e Rafael, da Fazenda Furna, município de Caçu. Abraço para o pessoal de Caçu, abraço também para a Camila de Três Ranchos, abraço para o Adson Rodrigues de Lusiânia, para a Giovana, Janice, Solina da cidade ocidental, abraço para todo mundo. Olha só, esse jornal está passando voando. 12h54, deixa eu fazer um intervalinho bem rápido, corre lá, toma água, eu tomo água daqui. A seguir, você vê imagens de Rio Verde, neste momento 27 graus. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes então da previsão do tempo. E a Amanda de Goiatuba chega para chamar um intervalo. Gente, ela é tão fofa, mas tão fofa, que diz que ama muito ver o Jornal Anhanguera. Olha aí. Eu chamo Amanda Milena e eu amo muito, 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 muito o Jornal Anhanguera. Então o Jornal Anhanguera volta já, não saia daí.